Fala galera, beleza? Tranquilo? Felipe Albelo na área. Vamos falar de questões da UERJ. E o papo de hoje é sobre o Muro da Cisjordânia ou o Muro de Israel. Sim, Oriente Médio e como se pareceu no primeiro exame de qualificação da UERJ de 2018. Beleza? Então vem comigo e não se esqueça de se inscrever. Vambora! O grafite é uma manifestação artística com múltiplas expressões, dentre elas a crítica político-social, bastante presente nas obras de Banksy, por exemplo. Em um evento na cidade de Belém, ao sul de Jerusalém, Banksy e outros artistas grafitaram parte do muro que envolve a Cisjordânia e seus arredores, tendo como contexto local como tema comum, como ilustra as obras abaixo. Beleza? As obras do Banksy estão aqui do seu ladinho. Então, vamos lá, aqui ó. O que a UERJ quer? O lugar escolhido das imagens grafitadas são evidências da oposição do artista ao seguinte aspecto do conflito nessa região. E aí, olha só, letra A, radicalismo de posições no embate de sistemas religiosos. Letra B, assimetria de poder no processo de segregação territorial. Letra C, ausência de legalidade no enfrentamento de forças militares. E letra D, excesso de burocracia no encaminhamento de negociação diplomática. Beleza? Vamos lá. A questão está falando para você aqui, ó, basicamente da parte do muro que envolve a Cisjordânia. E aí, para muita gente, esse muro da Cisjordânia também é chamado de Muro de Israel, beleza? E aí vamos tentar entender um pouquinho essa ideia, porque para chegar aqui, tá, no muro da Cisjordânia, ele começa a ser construído ali por volta de 2012, ele vem de processo de constrói, não constrói, constrói, não constrói. A gente tem que lembrar o seguinte, olha só, a questão entre judeus e palestinos, a ideia do território palestino, isso é antigo, isso perpassa lá a ideia das épocas bíblicas, por exemplo, com a ideia da saída dos judeus, dos hebreus, na verdade, para aquela região, a expulsão deles ali na diáspora no século I, a ocupação daquele território, certo? A ocupação do século VII por muçulmanos, no século XIX, a ocupação inglesa, o movimento sionista, no século XX, a Declaração de Balfour, onde a Inglaterra permite o retorno dos judeus a esse território, passando ali pela Segunda Guerra, a criação da ONU e a ideia ali em 1947 da ONU propor a criação de dois estados ali, um estado judeu e um estado palestino. Na verdade, com a ideia do estado judeu, com algo em torno de 53% do território, e o território palestino com algo em torno de 47%, os árabes palestinos com 1,3 milhão de habitantes e os judeus com 500 mil. O que leva, teoricamente, no primeiro momento, os árabes não aceitam a ideia da criação da Palestina, e aí você tem, em 1948, Israel, com Ben-Gurion, cria o Estado de Israel ali. E aí você começa os primeiros grandes conflitos árabes e israelenses, tá? Lembrando sempre de um detalhe importante, ser árabe não significa necessariamente ser muçulmano. Guarda isso para você, não confundam árabes com muçulmanos. Você pode ser árabe e não ser muçulmano, tranquilo? Bem, vamos lá. E aí a gente tem basicamente 4 grandes conflitos ali árabes e israelenses naquele território. Na ordem, a Guerra de Independência, depois a Guerra do Suez, a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur. Todas elas aparecem para provas, principalmente Yom Kippur, por conta da crise do petróleo. Mas tudo isso para a gente chegar onde eu quero, na questão que é o seguinte. É dentro desse contexto aí, certo, que você vai ter a criação, na década de 60, da Organização para a Libertação da Palestina, ou OLP. E a resistência palestina através de um movimento conhecido como Intifada, onde a população palestina vai reagir à ocupação israelense com paus e pedras. E aí, guarda uma informação importante para você, certo? Lembra que eu falei para você dos 4 conflitos? Independência, Suez, 6 Dias e Yom Kippur? Pois bem, a tendência natural destes conflitos é você ter a vitória de Israel e o aumento do território ocupado por Israel, certo? Na verdade, no Yom Kippur, Israel muito mais garante os territórios que ele já tem do que aumenta territorialmente aquilo que ele já possui. Pois bem, o que acontece então? Nos anos 2000, você vai ter ali a ideia de uma segunda intifada, beleza? E Israel, então, começa a criar o tal do Muro da Cisjordânia, ali por volta de 2002. E aí, vamos lá. Esse muro, então, você passa a ter 2 ideias ali. Para os defensores do muro, ou seja, Israel, o muro significa basicamente uma proteção contra ataques terroristas que eles poderiam sofrer de um fundamentalismo islâmico, por exemplo. Eles argumentam, inclusive, que desde que o muro foi construído, ou está em fase de construção, na verdade, você tem diminuído ali o número de atentados terroristas ou ataques a Israel daquela região da Cisjordânia. Em contrapartida, a galera que é oposição à construção do muro argumenta as seguintes coisas. Primeiro, a ideia de que o muro levaria a uma ideia de você crescer em algo em torno de 9%,
o território judaico naquela região, incorporando inclusive recursos hídricos que ali você tem. E ao mesmo tempo, você acabar englobando uma população de origem palestina que vai ficar ali meio que isolada por conta do muro de Israel, o muro da Cisjordânia, funcionando ali como mão de obra extremamente barata para as empresas estrangeiras ali de Israel. Então essa é a versão que você tem, favoráveis ou contrários ao tal do muro da Cisjordânia, ou basicamente o muro de Israel. Mas a UERJ quer que você diga ali qual é a ideia da evidência da oposição do artista. E aí na imagem você tem ali uma menina, basicamente, revistando um policial, né, um soldado ali, e uma menina ali segurando um balão voando, tipo uma ideia de que ela quer passar pelo muro, daquela vez que o muro separa, que ele divide. E o muro não é retinho não, tá? O muro ele é sinuoso ao longo desse processo. E aí, vamos lá. Na letra A, ele fala que a ideia de você escolher ali a questão do muro da Cisjordânia por conta de uma questão de radicalismo de posições no embate sobre religiosos não é o que está sendo relacionado nessa questão do muro. A questão do muro está muito mais em cima da questão do território, do alargamento ou não do território, do que a questão de oposição de religiões. Na letra B fala de assimetria do poder no processo, de segregação territorial, quase que não sai. E essa é a resposta. O que você tem aqui é exatamente isso. Você tem um poder ali que não é mais simétrico, você tem uma assimetria nesse crescimento territorial de Israel, nessa amplitude, nesse aumento, nessa criação do muro da Cisjordânia. A letra C fala de ausência de legalidade em frondas possibilitárias, você não tem ausência de legalidade nisso. E a letra D fala de excesso de burocracia no encaminhamento de negociação diplomática. E a questão da relação deles é muito menos uma relação de excesso de burocracia e muito mais outras questões, beleza? Questãozinha resolvido. Essa questão não era fácil, a galera errou com vontade na prova da UERJ de 2018, no primeiro exame de qualificação. Espero que você tenha entendido, espero que tenha aproveitado para dar uma olhada mais ou menos nessa ideia de quais são os conflitos árabes-israelenses, a consequência geral, Israel sempre cresce seu território, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, um beijo e até qualquer dia.